Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Técnicos de Estruturas. Cá do outro lado, Luís Félix de Souza. Hoje vamos resolver este exercício que estou a ilustrar, calculando os momentos de inércia em X e Y, mas antes vamos calcular momentos estáticos, assim como centros de gravidade. Se você gosta deste conteúdo, não se esqueça de deixarem um like, se inscrevam no canal se possível. Estás no canal certo. Aqui resolvemos tipicamente quase todos os exercícios ligados à construção civil e acredito que não vai se arrepender de fazer parte da nossa comunidade. Então se inscreva aí e deixem um like se possível, embora ao nosso vídeo de hoje. Como estava dizendo, na aula de hoje vamos resolver este exercício que estou ilustrando. Vamos calcular aqui os momentos estáticos, calcularemos também os centros de gravidade e depois vamos calcular o momento de inércia, assim como raio de giração, se possível. Então aqui nós temos, portanto, aqui temos, portanto, como os nossos dados para o cálculo. Primeiro temos que calcular as coordenadas do centro de gravidade, depois vamos calcular o momento de inércia e assim de seguida estaremos a finalizar com o cálculo de raio de giração. Então, mas antes de iniciarmos, peço que se inscreva aí no meu canal, deixem um like e ajudem-nos a crescer, a alcançar um público maior, porque este conteúdo é importante. Eu tenho notado isso pelo feedback que tenho recebido, proveniente de pessoas de vários países, pedindo algum auxílio na resolução de um e outro exercício. Se também for esse o caso, se tiveres um exercício em que tenha, portanto, alguma dúvida, eu deixarei aí o meu contacto do WhatsApp ou mesmo por e-mail, pode partilhar assim, trocaremos juntos conhecimento, e isto é muito importante. Então, vejam só nesse exercício que nós temos aqui portanto, uma figura representada. Quero aqui apenas dizer que, portanto, iremos calcular o seu momentos estáticos, o raio de giração, assim como também centro de gravidade desta parte plana. Portanto, esta parte em amarela é a parte que vamos calcular, portanto, essas grandezas que vão auxiliar de algum modo as fórmulas físicas do peso, assim também as formas físicas para cálculos de alguns momentos específicos nas figuras geométricas. Então vejam aqui o que nós temos. Aqui temos uma figura em que tenho já as dimensões aqui em X, também tenho as dimensões em Y. Essas dimensões são, portanto, as dimensões que ditam quais são os tamanhos de cada peça. Se forem ver, esta é uma figura mista, ou seja, uma figura composta por várias figuras, e nós faremos destas figuras auxiliares para podermos encontrar aquilo que é o nosso resultado. Então, primeiramente, para iniciarmos com a resolução deste exercício, nós precisamos designar, ou seja, precisamos procurar dividi-la em várias fatias, em várias figuras que possam nos auxiliar de forma prática, de forma concisa, a alcançar aquilo que são os meus resultados. Então, eu aqui poderia dividir de tantas formas possível. Tenho aqui, por exemplo, quando olho para a primeira parte, eu tenho aqui um retângulo, eu podia logo dividir aqui. Depois, a seguir, eu vejo aqui também outro retângulo ou um quadrado. Então, é um quadrado porque terá portanto, uma largura de 8 centímetros, assim como também um comprimento de 8 centímetros. Então, e aqui se tratar de um quadrado, eu poderia também dividir aqui o quadrado. Depois poderia, se calhar, dividir esta parte, em que teria aqui de um lado aqui o trapézio, deste lado o trapézio, assim como também deste lado também teria outro trapézio, e se calhar poderia dividir aqui o trapézio usando uma parte triangular e outra parte retangular. Então esta seria uma forma ideal para dividir esta figura, mas não seja apenas a única forma, pode existir várias outras maneiras de dividir esta figura. O importante é que o conceito de coordenadas, o conceito de momento de inércia seja igual, ou seja, os resultados obtidos serão, portanto, iguais, não é? Serão, portanto, iguais. Então,
Continuando, eu dizia que vou repartir esta figura em primeira parte, que eu designei a figura 1, depois em vez de usar o quadrado, preferi utilizar este retângulo, né, todo. Achei mais prático usar este retângulo todo, porque tinha sobrado aqui uma outra parte da figura que ficaria aqui com um outro retângulo, então preferi usar toda esta figura como a figura 2. E depois tenho aqui esta parte como a figura 3, tenho esta parte triangular como a figura 4, e aqui outra parte triangular, a figura 5, e a última parte retangular, a figura 6. Então essas seriam as dimensões ideais para, portanto, dividir a minha figura. Mas poderia optar, por exemplo, com a questão que eu trazia anteriormente, em que propunha a divisão da figura desta parte aqui, onde poderia ter esta parte um quadrado e esta parte teria outro retângulo, mas teria 7 figuras, então eu preferi trabalhar apenas com 6 figuras. E aí, quais são os passos seguintes? O passo seguinte agora é encontrar as áreas dessas figuras. Sabemos que a fórmula de momento estático é igual a x vezes delta área, e momento estático em x é igual a y vezes o delta área. Então, como sabemos, temos dois momentos estáticos, um em y e outro momento estático em x. Aqui, para nós encontrarmos, portanto, estes momentos estáticos, nós precisamos de encontrar as áreas destas figuras. Área da figura 1, área da figura 2, área da figura 3, área da figura 4, figura 5 e figura 6. Mas eu penso que é muito simples, porque trata-se apenas de retângulos e triângulo. Sabemos todos que as fórmulas de retângulo para cálculo de área é igual a comprimento vezes largura para figuras retangulares, e para figuras triangulares a área obtida a partir da multiplicação da base vezes altura dividido por 2. Então aqui seguidamente nós teríamos, portanto, encontrar as áreas das figuras, e como dizia, a área de figura 1, eu vou para lá, teria igual a 4 centímetros vezes essa distância aqui. Então essa distância seria 8, mais 8, mais 8, 24. Então deixa-me aqui usar a minha calculadora para poder facultar-me aqui os cálculos. Para o cálculo da área 1, nós temos aqui 4 centímetros multiplicado por 24 centímetros, pessoal. E para a área 2 teremos a multiplicação de 8 centímetros por 15 centímetros, né, que provém de 4 mais 3 mais 8. Assim também para o cálculo da área 3 teremos que multiplicar 8 centímetros por 4. Então eu já vou multiplicando esses valores para obter os seus resultados, depois voltamos só a colocar aí. Ou seja, aqui teríamos que colocar aqui as nossas multiplicações: 4 vezes 24 e 8 vezes 15. Depois temos também a área 3, 8 vezes 4. Temos para a área 4, portanto, que é um triângulo, que será 4, que é a altura, vezes 8, que é a base, sobre 2. Aqui está, portanto, o 8 vezes... Desculpa, vezes 3, não 4, desculpa. Para a área 4 teríamos o 8, que é a nossa base, vezes 3, que é a nossa altura, sobre 2. Por isso aqui vem logo 8 vezes 3 sobre 2. E a área 4 é igual à área 5. E por último teríamos a área 6, que era o produto de 8 vezes 4. Então aqui vamos usar a nossa máquina para obter os nossos resultados. E aí os resultados como é que ficam, irmãos? Teremos aqui 4 vezes 24, e isto me dá 96. Depois temos 8 vezes 15, isto me dá 120. E temos 8 vezes 4 dá 32. Depois temos 8 vezes 3 sobre 2, então ficamos com 24 sobre 2 dá 12. Aqui também 12. E assim teríamos os nossos, portanto, resultados, que é igual, portanto, a 96 para a área 1
centímetros quadrados, para 2 temos 120 centímetros quadrados, para 3 obtemos 32 centímetros quadrados, 12 para a área 4 e 5, e por último a área 6 obtemos, portanto, o 32 centímetros quadrados. Aqui faltou-me quadrado. Então, feito isso, depois de encontrar as áreas, nós agora precisamos de encontrar os x e y, que são os nossos centros de gravidade. Atenção, lembrando que cada figura tem um dado centro de gravidade, assim como triângulo, seja retângulo, seja quadrado, tem um centro de gravidade. É mais simples quando queremos obter o centro de gravidade, traçarmos eixos, por exemplo, em caso de um retângulo, íamos traçando eixos provenientes desses dois vértices, e também aqui íamos traçar um eixo que liga esses dois vértices, e aqui no centro nós íamos obter, nesse caso, o centro de gravidade. Então é mais fácil obter isto a partir de uma figura. Eu vou ilustrar uma figura feita, mas a nossa intenção é calcular valores de x e valores de y. Então vou colocar aqui uma figura que é portanto a representação desses eixos, onde vamos designar os nossos centros de gravidade, ou seja, o nosso x e o nosso y, a partir da figura. Acho que é mais simples assim de observarmos. Então aqui está a figura, pessoal. Vejam só, eu tenho aqui já bem representado, que é neste caso a forma de encontrar os valores de x e valores de y. O que nós temos aqui, vejam só para essa figura 1, eu só coloquei esses dois eixos, e aqui no meio vou ter aqui um centro de gravidade, em que essa distância irá representar o valor de x, e a distância daqui até aqui abaixo irá representar o valor de y. Então assim também se faz para as figuras restantes. Se formos ver, por exemplo, aqui o nosso triângulo, nós sabemos que para encontrar o centro de gravidade precisamos de traçar essa linha de eixo até, portanto, nesse caso 2/3, neste caso 2/3 da nossa base, e o outro lado será 1/3 da base. Ao passo que deste lado também teremos 1/3 da base e teremos 2/3 da base, como fazemos sempre nas figuras triangulares. E sabemos que o centro de gravidade em figura triangular encontra-se, portanto, ao 2/3 da base, e do outro lado 1/3 da base. Então para retângulo é simples, então, e assim também como para mesmo se fosse quadrados, também íamos usar o mesmo conceito, onde iríamos colocar as nossas linhas que partiriam, portanto, de um eixo para o outro. Então assim iria obter os valores portanto, de x e y. Nesse caso o x é possível ver para o caso de x1, e iniciar daqui até aqui, estamos a dizer, portanto, teria 8 mais 4, que seria 12, e o seu y seria, portanto, essa distância toda, que é 15 mais 2, que é nesse caso a metade deste valor, teríamos aqui 17. Para o x2 e y2 também a ideia continua a mesma, e eu obtive esses valores já encontrado fazendo essa análise. Então seguidamente vamos calcular os valores de x1, x2, x3, 4, 5 e 6, assim como também os valores de y1, y2, 3, 4, 5 e 6. Estes valores são obtidos a partir do centro de gravidade de cada figura. Se olharmos para a figura 1, teremos aqui seu centro de gravidade. Então, a partir do centro de gravidade até o eixo, atenção, este é o nosso eixo de referência, não é? Temos o eixo de referência em y e temos um eixo de referência em x. Então, a partir do eixo de referência até este ponto do centro de gravidade, teria neste caso a distância x1, e a partir do eixo de referência a partir do eixo de referência até o centro de gravidade, teria o valor de y1. Assim também poderia ser para a figura 2, teria nesse caso x1, x2, y2, também para a figura 3, e teria aqui todos os valores já calculados para poder facultar-me a utilizar no cálculo do momento estático. Então, para valores de x1, x2, x3, 4, 5 e 6, já aqui tenho calculado, já tenho obtido a partir mesmo desta figura. Então, por exemplo, para x3
teria x3 é praticamente essa distância, que é igual a metade, neste caso, do 8, que é 2, e outro lado, desculpa, metade do 8, que é 4, e outro lado aqui, que é metade de 4, que é 2. Então, para x3, teríamos aqui igual a 4, e seu y correspondente seria, neste caso, portanto, 2, portanto 2, né? O y3. Então, feito isto agora, depois de obter estes valores de x1, x2, x3, x4, 5 e 6, assim como também os seus correspondentes valores de y, vamos agora calcular momentos estáticos. Sabemos que momento estático em y é igual ao produto do x vezes delta área, e momento estático em x é igual ao y vezes delta área. Y e x já são esses pontos, essa distância que nós já encontramos aqui, e temos também aqui já calculado as nossas áreas. Então vamos agora avançar, dizer que momentos estáticos em x, em y, desculpa, é igual a x vezes delta área, e portanto isso quer dizer que teríamos aí x1 vezes área 1 mais x2 vezes área 2 mais x3 vezes área 3, reticência mais x6 vezes área 6. Então, como aqui tenho 6 figuras, então ia utilizar, portanto, neste caso 6x, assim também como 6 áreas. Isto eu vou calcular, ou seja, vou demonstrar depois uma tabela. É uma tabela que temos que usar praticamente sempre. Neste caso, tratando-se de uma figura múltipla, ela tem várias figuras, então é necessário sempre usarmos uma tabela para nos auxiliar na organização dos dados. Mas para o cálculo do momento estático, neste caso em x, também teria uma forma similar, e portanto apenas em lugar de x íamos usar o y, mas as áreas poderiam manter as mesmas, ok? E continuando, então o cálculo do centro de gravidade é obtido também por essas fórmulas. Estes dados, como dizia, de momentos estáticos em y, é só calcular aqui, eu vou depois colocar numa tabela e vou ilustrar, e íamos obter o x centro de gravidade igual a 9.1. Para o y centro de gravidade, usamos a fórmula mx sobre área total, e a área total é praticamente somar essas todas as áreas, né? Somar essas todas as áreas, teria a área total, e meu momento estático em x será portanto obtido a partir do produto dos y vezes as áreas. Eu vou ilustrar aqui a tabela abaixo que usamos como modelo. Obteve-se, portanto, y centro de gravidade igual a 12. A seguir, esta aqui é a tabela que nós deveríamos preencher, ou seja, devemos preencher sempre quando estamos, portanto, com um exercício com tantas figuras possível. Veja só que eu coloquei aqui figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ter mais outra figura, se calhar, que faria parte da composição da figura principal. Então, aí o que nós temos? Temos que encontrar primeiro as suas áreas, depois pegar aquele x e nos colocar neste lugar, pegar os y e colocar neste lugar, e aqui teríamos aqui, portanto, o produto do x vezes a área, e aqui também teríamos o produto do y vezes a área. Nesse caso é para nos facilitar para o cálculo de momentos estáticos. Aqui eu terei, portanto, também que precisar depois a fórmula de momento de inércia para cada figura, atendendo que nós temos aqui nossas figuras retangulares e também temos dois triângulos. Então iria precisar de fórmulas para o cálculo de momento de inércia daquela figura, e depois também iríamos aprender como se obtém os delta y para o cálculo do momento de inércia. As áreas já conseguimos obter, e vamos continuar com a nossa aula aqui agora. Vamos, portanto, falar do momento de inércia, porque nesta parte aqui já tenho todo o resultado feito, só vou preencher automaticamente e vou ilustrar aqui. Então, como já tenho calculado aqui as áreas, também tenho calculado os valores de x, y, e encontrar neste caso o produto do x e a área, também encontrar o produto do y e a área,
Neste caso era só multiplicar estes valores e os valores acima. Então eu já tenho aqui preenchido, vou ilustrar aqui. Já tenho preenchido essas as áreas aqui, e também tenho aqui a área total neste caso, e também tenho os valores aqui do X e que são esses valores aqui que eu busquei aqui acima, em função de cada figura. Também tenho aqui o valor de Y, também em função de cada figura. Depois calculei aqui o produto das áreas vezes o X, que é neste caso multiplicando apenas essas grandezas. E também aqui tenho o produto de Y vezes a área. Então, feito isto, vamos agora avançar para o cálculo de momento de inércia. Esta questão é a questão que responde, portanto, a pergunta, a linha A, que são coordenadas de centro de gravidade. Veja só que, portanto, o valor de área total é, portanto, este aqui, que é a área total. Eu peguei a área total e coloquei aqui logo como, portanto, denominador, neste caso da fórmula. E o MY é, portanto, esta distância que nós, essa grandeza que nós encontramos aqui. Nós buscamos esse valor aqui a partir de somatório desses todos os produtos. Então obtemos aqui, portanto, o nosso somatório, que simboliza o nosso momento estático em Y, assim como também em X. Vamos continuar. Eu dizia que vamos agora calcular o momento de inércia. Primeiro eu preciso ter o momento de inércia para cada figura. Tenho aqui representado momento de inércia para um quadrado, tenho também representado momento de inércia para um retângulo e também tenho representado momento de inércia para um triângulo, pessoal. O que vamos fazer aqui? Veja só esta tabela, o que vai nos dizer. Ela vai nos dizer que nós precisamos primeiro de obter para cada figura o seu momento de inércia, né? O seu momento de inércia. Depois temos que obter o ΔY. Então o ΔY e o ΔX são valores que vamos ilustrar agora como se obtém. Veja só como é que se obtém. Esses valores partem inicialmente dos novos centros de gravidade. O X centro de gravidade e o Y centro de gravidade passam a ser agora os nossos novos eixos. Ou seja, vamos abandonar esses eixos anteriores e passaremos a usar agora os eixos que são representados por X centro de gravidade e Y centro de gravidade, pessoal. Então, dando continuidade, para se obter os valores para se obter os valores de ΔY e ΔX, precisamos de recorrer à figura inicial, que é esta figura aqui, ou seja, pode ser esta também melhor, ou pode ser esta, tanto faz. Então, onde agora vamos passar a usar novos eixos. Deixamos este eixo e também deixamos este eixo. E vamos usar agora nossos eixos representados aqui, que são, neste caso, o X centro de gravidade, que é igual a 9,1 e o Y centro de gravidade, que é igual a 12 centímetros. Aqui, se forem ver, tenho aqui, portanto, 8 centímetros. Se eu acrescentar mais 1 centímetro, aliás, 1,1 centímetro, vou alcançar o 9,1. Nesse caso, teria aqui um dos eixos representado, e também faria o mesmo aqui. Neste caso, se forem ver, do outro lado portanto 12 centímetros. Então tenho daqui até aqui tenho 7 e vou acrescentando mais 5 centímetros para 12. Então teria aqui um novo eixo, ou seja, vou ilustrar aqui o que eu quero representar. Então aqui teria, neste caso, uma situação similar a esta. Se pararem para ver, a partir desta figura, eu tenho aqui representado o Y centro de gravidade e tenho aqui representado o X centro de gravidade, que são agora meus novos eixos, onde daqui até aqui são 9,1 e do outro lado até aqui portanto 14,9. Tanto como aqui também seria 12 centímetros. E o outro lado ficaríamos com 7 centímetros, tratando-se de 19 centímetros no total. Então, a partir daqui, teria neste caso que encontrar o ΔX,
y1 e delta y1. A partir daqui, eu teria que encontrar o delta x1 e também teria que encontrar o delta y1. Né? Tanto também como na figura 2, teria o delta x2 e o delta y2. Essas distâncias partem apenas do centro de gravidade até meu novo eixo, ok? Assim como também se eu pretendesse calcular o delta x3 e o delta y3, que portanto são elementos, ou seja, distâncias ou coordenadas da figura 3, teria que me deslocar do centro de gravidade até meu novo eixo, ia ter aqui uma distância de delta y3 e daqui até novo eixo teria uma distância de delta x3. Ou seja, eu quero dizer que teria aqui neste caso que encontrar esses valores de delta x e também o delta y. Iniciando, por exemplo, por delta x1. Vejam aqui qual seria essa distância. Nós temos aqui no universo total 9,1 centímetros, né? E sabemos que daqui até neste ponto vale 12 centímetros. Então, se for 12 centímetros, essa distância seria 12 centímetros menos 9,1. Ou seja, ficaríamos com 12 centímetros. 12 centímetros menos 9,1 centímetros, que me daria 2,9 centímetros. Aqui seria 2,9 centímetros. Assim como também o delta x2 seria 2,9 centímetros. O delta x3 ficaríamos com essa distância, ficaríamos este daqui até aqui vale 8 centímetros e 8 mais, portanto, essa outra parte que é neste caso o 1,1 centímetro, ou seja, ficaríamos com 4 centímetros daqui até aqui, 4 centímetros mais 1,1, que dá neste caso 5,1 centímetros. Então também iremos calcular todas as outras coordenadas de x e y a partir dessa ideologia. Aqui não há uma regra prática para seguir, qualquer ideologia. Então eu encontrei essa distância, que são delta x1, delta x2 igual a 2,9 e delta x3 igual a 5,1, delta x4 igual a 3,77, assim como delta x6 igual a 10,9. Aí também fui calculando os valores de delta y1 até delta y6, onde encontrei, portanto, esses valores aqui. Então, depois daqui, passarei a calcular já os meus momentos de inércia. Neste caso, o momento de inércia em y, sabemos que é igual ao momento de inércia da figura em questão, mais a área vezes, neste caso, o delta x ao quadrado. O valor de delta x e delta y são estes valores que nós já encontramos aqui, a partir de uma narração algébrica ou uma observação na figura, onde fazemos uns cálculos numéricos de subtração ou adição para poder encontrar essas coordenadas que estamos aqui a referenciar. Então, para momento de inércia em y igual ao momento de inércia da figura em questão, mais a área vezes o delta x ao quadrado. Esta figura em questão, que é o momento de inércia que estou a referir, seria neste caso a figura mesmo, ou seja, o momento de inércia da figura que estaríamos a calcular. Por exemplo, se eu pretender calcular a figura 1, neste caso é um retângulo, esta parte é o retângulo, então se for retângulo, eu teria que usar esta fórmula aqui, para o momento de inércia desta figura, que é igual a B vezes H elevado a 3 sobre 12. Então tenho também a ver o seguinte, se eu falar, por exemplo, de momento de inércia em x, estaria a dizer que este lado seria a minha base, não é? Este lado seria a minha base e este lado seria a minha altura, né? Mas se eu, por exemplo, estiver a falar de momento de inércia em y, este lado será a minha base, né? O lado, neste caso, horizontal será a minha base e o lado vertical será, portanto, a minha altura. Sempre devemos fazer essa análise. Por quê? Porque há vezes que pode-se confundir estas fórmulas. Quando estamos a calcular o momento de inércia em x, logicamente que a base será diferente quando estamos a falar de momento de inércia
em Y em relação às bases e às alturas, principalmente nas figuras retangulares. Na figura quadrada, nesse caso não se verifica esta diferença, visto que os lados são, portanto, iguais, diferentemente da situação em que temos as figuras, portanto, retangulares ou triangulares. Também as triangulares, no momento que calculamos o momento de inércia em X, a nossa base será diferenciada quando estivermos a calcular o momento de inércia em Y. Então vamos avançar para o cálculo de momento de inércia. Como sabemos, já temos aqui uma tabela praticamente preenchida a primeira parte e falta-nos agora encontrar também valores que vão refletir aqui no cálculo do momento de inércia. Então aqui na primeira tabela aqui, momento de inércia, nós temos que calcular o momento de inércia da figura em questão. E os valores delta y e delta x são esses que nós já conseguimos obter aqui a partir desta figura. Então passo agora a representar a fórmula para o cálculo de momentos de inércia. Então, para o momento de inércia em y é igual ao momento de inércia da figura em questão mais a área vezes delta x ao quadrado, e para o momento de inércia em x é igual ao momento de inércia desta figura mais a área vezes delta y ao quadrado. Então, a forma mais fácil de fazer isto é baseado aqui na tabela. Temos que preencher esta tabela. Se nós conseguirmos preencher essa tabela toda desta parte, teremos já todo o resultado para utilizarmos aqui no cálculo do momento de inércia. Então, iniciando, por exemplo, a figura 1. A figura 1 é um retângulo. Então, qual é o seu momento de inércia? Tenho que encontrar a base vezes a altura sobre 3. Desculpa, base vezes a altura elevado a 3 sobre 12. Então, vou encontrar aqui a sua base. Se eu estiver em x, a sua base será, portanto, estou a falar desta figura aqui, a sua base será 24 e a sua altura será 4. Então, ia multiplicar a base, que é nesse caso 24, vezes a altura que é nesse caso 4 elevado a 3 sobre 12, e obter aqui o resultado. Assim também poderia preencher todos esses valores e buscando também outros valores aqui da mesma figura, já quando está em y. E neste caso, como eu estava a referenciar, se está em y, a sua base passaria a ser 4 e a sua altura passaria a ser 24. Então praticamente o valor aqui obtido em x será diferente do valor obtido em y quando se trata de retângulo. Então eu tenho aqui já a tabela preenchida, vou ilustrar aqui só para facilitar-vos. Então eu tenho aqui já a figura preenchida, a tabela preenchida, já com todos os valores completos. Os valores delta y e delta x são aqueles que eu obtive lá em cima, obtive aqui, e portanto os valores de momento de inércia das figuras também calculei, no caso das figuras retangulares, também como as figuras triangulares, utilizando essas fórmulas, sempre obedecendo esse princípio. Quando a figura está em y, tem uma certa base, quando ela está em x, tem uma outra base em relação à figura. E para a área vezes delta y, assim como a área vezes delta x, eu apenas multipliquei, nesse caso, a área que já tínhamos calculado aqui, vezes os delta x, assim como o delta y, e obtive, portanto, esses valores todos. Então, valores que me interessam são praticamente esses que estão aqui no total, para poder calcular o meu momento de inércia em y, que é igual a momento de inércia centro de gravidade, ou seja, momento de inércia da figura que estamos a tratar, mais a área vezes o delta x ao quadrado. Então, se eu, por exemplo, estou a calcular o momento de inércia em y, o seu momento de inércia da figura nesse caso será o 5638.01, enquanto que quando estou em x, o meu momento de inércia será 2512.01. Ou seja, teria aí que calcular para y, adicionar neste caso a área vezes o delta x ao quadrado, que é portanto 9644. Esses valores todos provêm de somatório desses valores, me dá este valor, né? E também teria aí
portanto encontrado momento de inércia igual a 15.282,74 centímetros quadrados, enquanto que momento de inércia em X seria neste caso de 72.518,01 centímetros quadrados. Ao meu passo, podemos dizer que esta figura oferece, neste caso, a maior resistência em X em relação a Y, mas estes dados podem ser usados para calcular outros componentes fundamentais, portanto, para dimensionamento de estruturas. Eu vou ficar por aqui. Não esqueça de colocar aqui o like se gostou da aula, partilha e comente alguma coisa, e te espero para mais vídeo, e não se esqueça de se inscrever e te vejo já até lá.